Bom dia, gente! Vamos começar mais uma aula de português, mais um gênero textual. E hoje o gênero textual que a gente vai estudar é o gênero textual conto. Olha só que imagem bonita essa do início do material. Legal, né? Eu gosto muito. Peter Pan. Vamos começar a aula assim. Eu vou ler aqui com vocês esse conto. E aí depois a gente vai falar sobre as características do gênero textual, tá bom? Olha só, eu não me canso de olhar para isso aqui, eu acho tão bonito. Vamos lá. Peter Pan vive junto com sua fadinha Sininho lá na Terra do Nunca. Uma vez, Peter saiu da Terra do Nunca para voar por aí e começou a escutar uma voz doce, a voz de uma menina que contava uma história. Ele, curioso, foi até a janela dessa menina e se apaixonou à primeira vista. A menina linda se chamava Wendy. Tinha cabelos castanho claro e olhos azuis. Ela tinha dois irmãos, João e Miguel. Peter se apresentou a eles e os convidou para dar uma volta. Os irmãos de Wendy não queriam ir, mas a irmã estava tão fascinada com aquilo tudo que foram para acompanhá-la. E eles foram voando de mãos dadas com Peter Pan e encantados com aquilo tudo que estava acontecendo e não acreditando que eles estavam voando. Já para Peter, isso era a coisa mais normal do mundo. Wendy e seus irmãos conheceram a aldeia dos índios, avistaram o barco pirata e viram os meninos perdidos. Tudo isso lá de cima. De repente, Capitão Gancho avista Peter Pan e seus novos amigos e manda balas de canhões em direção a eles. Wendy, neste momento, quase foi atingida e se desequilibra e ameaça cair. Porém, Peter a segura, fazendo com que os dois se apaixonem cada vez mais. Peter, Wendy e seus irmãos conseguem fugir e vão se esconder na casa dos meninos perdidos. Eles moravam dentro de uma árvore oca e usavam roupas todas rasgadas. Encantaram-se com Wendy e seu cheiro. Wendy, vendo que eles nunca tinham tido contato com uma menina, começou a contar lindas histórias para eles. Um belo dia, Capitão Gancho raptou a princesa dos índios. Todos se mobilizaram e Peter Pan a salvou do Capitão Gancho. O tempo passou e, não satisfeito, o capitão armou um plano de raptar desta vez os meninos perdidos e conseguiu. Os raptou e os levou para seu navio. Lá, ele os jogaria no mar para serem engolidos pelo crocodilo Tic-Tac. Mas quando o pior ia acontecer, Peter Pan aparece e salva seus amigos. Ele luta valentemente contra o Capitão Gancho e vence a batalha. Wendy então pede para voltar com seus irmãos para sua casa, pois seus pais deveriam estar preocupados. Peter Pan então os leva. Ao chegar à casa de Wendy, seus irmãos entram e ela fica para dar o último adeus a Peter Pan. Eles conversam e ela pergunta se ele não quer ficar ali com eles. Ele diz que não, pois a Terra do Nunca é a sua casa e lá ele não cresceria e poderia viver para sempre como criança. Ele se despede de Wendy e voa. Ela o observa pela janela, o contemplando e pede bem baixinho que ele nunca deixe de olhar por ela. E aí, vocês gostaram dessa história? Olha, Peter Pan é uma história escrita também, mas vocês podem também procurar Peter Pan da Disney, tá? Vocês lembram quando a gente estudou o gênero textual biografia que eu falei do Walt Disney? Ele fez o desenho também do Peter Pan e é um desenho muito legal, muito bom de assistir, tá? Olha só, gente, uma coisa aqui que eu quero que vocês observem. Tanto o gênero textual que a gente estudou na semana passada, que foi a crônica, como esse gênero textual aqui, que é o conto, são textos cuja estrutura é a estrutura de um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto que conta uma história e é um texto dividido em parágrafos, tá? Olha aqui, parágrafos, tá? E cada parágrafo contém uma ideia, né? Uma parte da história. E o importante, gente, também a se notar é que cada parágrafo se conecta com o parágrafo seguinte. É assim que o texto se estrutura e se forma de uma forma coerente, tá? De uma forma coerente.
Então, observem, cada bloquinho desse aqui é um parágrafo, tá? Deste texto narrativo, e este texto narrativo entra no gênero textual conto. Então, agora vamos lá para as características do gênero conto. Olha, os contos são narrativas como de ficção, fantasia, imaginação, pertenciam inicialmente à tradição oral, passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. Algumas das classificações, olha, temos os contos tradicionais. Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos. Era uma vez, e muitas vezes o espaço, o lugar onde acontece é bastante vago. Possuem elementos fantásticos, magia, fenômenos não naturais, mas mais sutis do que nos contos de fadas. Seus personagens têm características sublimes, como honra, honestidade, representando assim o bem, ou também podem ser seres cruéis e representarem o mal. No entanto, diferenciam-se dos contos de fadas por não aparecerem com muitos destaques as magias e os encantamentos. Olha aqui exemplos. O Soldadinho de Chumbo, o Patinho Feio, são histórias que vocês já conhecem, né? João e Maria, os Três Porquinhos. Aí, pessoal, olha só, esse texto que eu escolhi para o material da aula de hoje, ele se encaixa nesse ponto aqui, ó, contos de fadas. Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas assemelham-se aos dos contos tradicionais, por iniciarem com era uma vez, ou outra expressão também bastante vaga, pelas características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os encantamentos, as fadas e as bruxas os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais de pessoas comuns. Olha só, nessa historinha aqui que a gente leu do Peter Pan, eles voam. Peter Pan vive numa terra em que as crianças não crescem, nunca vão ficar adultas. Então, isso não existe de forma alguma na vida real. Então, por isso é um conto de fada. Coisas fantásticas, né? Tem também os contos com presença de personagens malvados, como a bruxa, por exemplo, que tem lá em Branca de Neve e os Sete Anões, que também é outra historinha que vocês podem conhecer através de leitura, mas também através de desenho da Disney, que também é muito bom. Então, gente, a característica do conto de fada é essa. São personagens com características incríveis e a narrativa mostra também coisas incríveis, coisas que não acontecem na vida real, tá? E isso é muito bom de ler, né? Outra dica muito boa de leitura. Vocês vão pensar, toda leitura aqui, todo gênero que ela fala que é bom demais para ler, mas é porque é mesmo. E olha só, gente, os contos de fadas são muito gostosos de ler, principalmente para vocês que são crianças, tá? Então, o gênero é esse, é uma aula bem tranquila essa, né? E a atividade que vocês vão realizar é elaborar um texto do gênero conto que tenha entre 20 a 25 linhas no seu caderno. Não precisa necessariamente ser um conto fantástico, né? Um conto de fada igual esse. Mas também, se vocês quiserem optar por isso, vai ser muito legal, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem comigo ou com o Tiago, tá bom? E até a próxima aula. E leiam contos, tá bom? Tchau!